Tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, mais um tópico de matemática, né? Então, nesse bloco, a gente ainda vai estar falando sobre geometria plana. Nesse momento, a gente vai falar sobre área de figuras planas, as principais, né? As mais recorrentes em concurso. Mas antes disso, vem comigo aqui em uns conceitos bem importantes, né? Conceito de perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Tranquilo? Então, quando falar de perímetro para você, é a soma de todos os lados de uma figura. Beleza? A gente representa sempre o perímetro pelo P maiúsculo. Tranquilo? Você vai representar pelo P maiúsculo. Vai indicar para você que você está tratando de perímetro. O semiperímetro a gente vai representar pelo P minúsculo. Ó, o perímetro é o P maiúsculo, o semiperímetro o P minúsculo. O que é o semiperímetro? É a metade, ó, vou grifar aqui para você, é a metade do perímetro. Ou seja, é o perímetro dividido por 2. Bem simples, né? Então, quando se tratar de semiperímetro, é a medida do perímetro dividido por 2. Tranquilo? Vem comigo em outro conceito aqui, ó. Vamos falar sobre o conceito de área. O que seria a área? Área é a medida da superfície de uma figura. Então, área é a medida da superfície de uma figura. Veja aqui comigo, ó. Temos um quadrilátero e eu quero saber a área desse quadrado, né? O que eu faço? Eu vou pintar toda essa região aqui. Então, área é toda essa superfície que está limitada, que está interna a essa figura aqui, ó. Então, se eu fosse calcular a área, eu teria que calcular toda essa parte aqui, ó. Beleza? Então, a área é a medida da superfície interna, vamos dizer assim, de uma figura geométrica. Beleza? Então, seria toda essa região aqui, né, interna a essa figura. Para a gente fixar melhor, vamos ver um exemplo aí na tela comigo, esses conceitos. Beleza? Vem aqui comigo, ó. Temos essa figura aí. Se eu quisesse calcular o perímetro dela, eu faria aqui perímetro igual. Perímetro é o quê? Né? A soma de todos os lados. Então, eu pegaria aqui, ó. Pegaria 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2. Soma de todos os lados, soma de todas as medidas, né? Pegamos essa medida, esta, esta e esta, e vamos só adicionar. Nesse caso aí, se você perceber, 6 mais 5 dá 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 3, 18, mais 2, esse perímetro ele vale 20. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o semiperímetro, que a gente representa pela letra P minúscula, seria 20 dividido por 2. Logo, o semiperímetro é 10. Tranquilo? A área, como eu falei para você, se a gente quisesse saber, teria que calcular essa medida aqui, essa superfície toda ela. Ó. Beleza? E agora a gente fala especificamente de área. Então, nesse momento, a gente vai ver áreas das principais figuras planas. A primeira delas é o triângulo, que a gente vai ver. Então, no triângulo, para a gente calcular a área, primeiro a gente precisa conhecer os elementos, tá? Do triângulo tem várias formas de a gente calcular a área dele. Nesse caso, a gente vai estar calculando uma área que depende da altura. Nesse caso aqui, nós vamos ter a base, aonde o triângulo está se apoiando, né? Nesse caso, é esse lado aqui, ó, todo ele de vermelho, né? Seria a nossa base. E nós vamos ter aí a medida da altura, beleza? Seria essa linha pontilhada, né? A altura, toda ela. Então, vamos botar aqui, ó. Vou botar esse H, ele representa a nossa altura. Beleza? Vai representar a nossa altura. E esse B vai representar a nossa base. Tranquilo? Beleza? Então, como é que eu calculo a área do triângulo? Aí você vem aqui, ó. Essa é uma forma de calcular a área do triângulo. A área é igual a base, B de base, vezes H, que é a altura. Tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Essa é a expressão que você vai calcular a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, beleza?
Perceba que se, vamos supor, que essa altura fosse 4 e essa base fosse igual a 6. Como é que ficaria então o nosso exemplo aqui? Ficaria área igual a base a gente fez 6 vezes a altura, que é 4, tudo isso dividido por 2. Logo, 6 vezes 4 vai dar 24, dividido por 2, a área seria igual a 12. Tranquilo? Então, muito simples aí a expressão que calcula. Lembrando que essa é apenas uma forma de calcular a área do triângulo, beleza? A mais clássica, vamos dizer assim, a mais usada, beleza? Vamos ver outra figura, conhecida aí como quadrado, a área do quadrado, né? Uma característica importante que você tem que lembrar do quadrado é que ele possui todos os seus lados com a mesma medida, tá? É uma característica do quadrado, ele possui todos os lados com a mesma medida. Então, nesse caso aqui, do quadrado, para eu saber quanto vale toda essa região, só voltando aqui rapidamente, né, no triângulo, quando eu falo de área, eu falei para você que essa expressão é para calcular toda essa região interna aqui, né? Ó, beleza? Então, quando a gente está tratando de área, a gente está tratando de como calcular essa região toda aqui, beleza? Tranquilo? Então, no quadrado não é diferente. No quadrado também, quando a gente trata de área, a gente vai tratar dessa região aqui, ó. Toda ela. Pintar toda ela aqui é a região que a gente vai calcular. Qual é a expressão que a gente usa? Então, no caso do quadrado, é A igual a lado vezes lado. Beleza? Ou simplesmente a medida do lado elevado ao quadrado. Né? É a mesma coisa, lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, a gente chega na seguinte expressão, L de lado ao quadrado. Essa é a expressão que você vai calcular essa região de vermelho, né? A área do quadrado. Tranquilo? Vamos supor, como exemplo aqui, que esse lado fosse igual a 8. Né? Então, se esse lado é igual a 8, esse aqui também seria 8. Esse aqui seria 8 também. E esse também seria igual a 8. Então, como é que ficaria a área? Aí você vai calcular, né? Lembrar que a área é igual a lado ao quadrado. Logo, área, medida do lado. Nesse caso, como exemplo, a gente pegou o 8, né? Ao quadrado. A área vai ser igual a 8 ao quadrado. 64. Tranquilo? Beleza? Então, grave aí, né? Fixe mais essa figura geométrica, área igual a L ao quadrado. Próxima figura, antes da próxima, a gente precisa falar de um elemento do quadrado, que seria a diagonal do quadrado, beleza? A diagonal do quadrado, né, a gente pegou apenas uma, o quadrado tem duas diagonais. Pegar uma para você calcular essa medida. Tem como calcular? Tem sim. Tem uma expressão que ela vai derivar do teorema de Pitágoras. Que se você prestar atenção aqui comigo, ó, todo esse aqui é um triângulo, né? Ó, só pegar aqui um triângulo, todo ele, ó. É um triângulo, o quê? Retângulo, né? Você pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras e você vai chegar na seguinte relação, diagonal, lembrando que aqui são os lados, né? São os lados. Se você aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que eu pintei para você, você vai chegar na seguinte expressão, L de lado vezes raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado, ela é igual ao lado do quadrado, esse L aqui, vezes a raiz de 2. Tranquilo? Então, como exemplo, vamos imaginar que esse lado aqui seja igual a 5. Aí você já sabe que todos os lados vão ser igual a 5. Tranquilo? Porque o quadrado ele possui todos os lados iguais, né? Com a mesma medida.
Então, se eu quiser saber a diagonal desse quadrado, como exemplo aqui, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma. Diagonal é igual a L raiz de 2, como a gente acabou de ver. Essa expressão até circular aqui para você, ó. L raiz de 2. Então, a diagonal vai ser... Qual é a medida do lado desse quadrado como exemplo? 5. Então, é 5 raiz de 2. Pronto. Você calculou a diagonal desse quadrado. Beleza, galera? Vamos ver mais uma figura. Vamos falar agora de área do retângulo e área do paralelogramo. Beleza? Então, os elementos que a gente tem que ver aqui, o retângulo, ele se apoia, né, aí sobre uma base, ao lado que ele está apoiado. Então, no caso, a base seria essa, ou essa, né, que possui a mesma medida, e a sua altura. A gente vai fazer uma relação entre a base e a altura. Tranquilo? Vamos fazer aqui uma relação. Então, para você calcular a área do retângulo, basta você fazer área, A de área, né, B de base, vezes H, que é a altura. Beleza? Então, essa é a expressão que você vai calcular a área do retângulo. Tranquilo? Imagine comigo que esse retângulo seja 8, né, a base seja 8 e a altura, essa altura aqui seja 4. Uma característica do retângulo é que ele possui os seus lados paralelos, né, com a mesma medida. Os seus lados paralelos, eles possuem a mesma medida. Eu posso dizer que esse 8, ó, então aqui a base é 8, aqui também vai valer 8. Se aqui é 4, como exemplo, né, aqui também vai valer 4. Então, como é que eu calculo, né, a área desse retângulo com essas medidas que eu trouxe aqui como exemplo? Fica a área igual a base, que é 8, vezes a altura, que é 4. Logo, área é igual a 8 vezes 4 é igual a 32. Tranquilo? Beleza. Nesse caso agora, a gente vai falar sobre o paralelogramo, muito semelhante aí ao retângulo. Na verdade, a gente usa a mesma expressão para calcular a área do paralelogramo. A gente vai usar a mesma expressão do retângulo. A mesma coisa. Área é igual a base vezes altura. Mesma relação. Porém, eu queria deixar aqui com você uma observação. Perceba que a altura, ela, aqui no caso a altura, que seria essa medida aqui, ela não é o lado do paralelogramo. Então, muito cuidado, tá? O lado do paralelogramo não corresponde à altura do paralelogramo. Perceba que aqui a altura, ó, ela é diferente, né? É diferente. Então, muito cuidado na hora de você fazer o cálculo. Você é base vezes altura, tá? Não, no caso, base vezes lado. É base vezes altura. Não esqueça do paralelogramo. Tranquilo? Beleza. Vamos para mais uma figura aí. Trapézio. A área do trapézio. Figura aí também muito recorrente, né, nos concursos. Então, a gente tem aqui os elementos, né? Nós vamos ter a base maior, onde ele está se apoiando, a base maior do trapézio. Essa figura querida aí, ó. Então, no caso, você vai ficar com toda essa aqui, toda essa medida vai ser a base maior. Beleza? Toda essa medida vai ser a nossa base maior. Beleza? Aqui a de cima vai ser a nossa base menor, que a gente chama. Beleza? Base menor. E temos a altura, né? Temos a altura. Tranquilo? Vou destacando aí para você o desenho quem é quem. E qual é a expressão que a gente usa dentro da geometria plana para calcular a área do trapézio? Aí você vem aqui, ó, A de área é igual a Bzão de base maior mais Bzinho, base menor, vezes a altura, que é H. Tudo isso você vai dividir por 2. Tranquilo? Então, deixa aqui para você, ó. Beleza? A expressão que calcula a área do trapézio. A área é igual a base maior mais base menor vezes altura
dividido por 2. Tranquilo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos imaginar que aqui seria 6. A altura seria igual a 2. E a base maior seria 8. Beleza? Então, imagine um trapézio com essas seguintes medidas. Como é que a gente calcularia? Então, você já tem a expressão aqui em cima. A de área vai ser igual a base maior, no caso 8, mais base menor, que é 6, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Tranquilo? Então, vamos ver aí, ó. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Nesse caso aí, se você perceber, né, a base maior a gente já calculou, que é 8. Já colocou também a base menor, que é 6. E multiplicamos pela altura. Então, nesse caso aqui, vai dar 14 vezes 2. Né? 14 vezes 2. Aí você pode, como tem uma multiplicação aqui, você pode cancelar esse 2 com esse 2 e você vai ficar com 14. Então, nesse exemplo aqui, com essas medidas que eu dei para você, né, você tem aí uma área igual a 14. Perceba que a gente tem a base maior mais a base menor, 8 mais 6, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Tranquilo? Então, nesse caso aí, a gente só somou aqui, ó, 14 vezes 2 vezes 2, a gente cancelou aqui, porque seria 14 vezes 2 daria 28, dividido por 2, né? 14 novamente. Então, basta você cancelar logo aqui para economizar um tempinho, beleza? Vamos para a próxima. Próxima figura, losango, né? Querido losango. O losango tem os elementos dele, né? Já destaquei aqui para você. Seria a diagonal maior. A gente representa a diagonal maior pelo Dzão. Ó, Dzão. A diagonal menor pelo Dzinho. Tranquilo? Diagonal maior, diagonal menor. Dzão e Dzinho. A expressão seria a seguinte. Área é igual a Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Beleza? Dividido por 2. Dzão de diagonal maior vezes Dzinho de diagonal menor dividido por 2. Imagine como exemplo, então vamos ver uma aplicação que a diagonal maior seja, né, 3 e então vamos melhorar. Vou botar aqui seja 8. Né? Só voltar aqui. Vou botar para você. Aqui, novamente a área igual a Dzão vezes Dzinho, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza? Então, tranquilo. Então, vem aqui, imagine aqui sendo 8 e a diagonal menor sendo 4. Beleza? Então, vamos imaginar esse exemplo e vamos aplicar aqui. A área, então, seria diagonal maior, que é 8, vezes a diagonal menor, que é 4. Tudo isso dividido por 2. Logo, a área é igual a 8 vezes 4 dá 32, dividido por 2, a área vai ser igual a 16. Tranquilo? Então, mais uma figura aí, nosso querido losango. Essa é a expressão, tá, que você vai usar para calcular a área do losango. Beleza? Vamos para a próxima figura. E aí, a gente tem o círculo, né? Temos o círculo e temos a circunferência. O círculo é toda essa região de azul. O círculo tem área, beleza? O círculo, ele vai possuir área, beleza? Então, o círculo vai ser toda essa região de azul aqui, ó. No caso, agora eu pintando de vermelho. Então, o círculo é toda essa região aqui, beleza? Essa região toda aqui de azul, e eu agora pintando de vermelho, seria o nosso círculo, tranquilo? Agora, só a linha que delimita, né, que marca o limite do círculo, seria essa figura aqui, né? Seria essa figura, a gente chama de circunferência. Perceba que só a linha que delimita o círculo, essa linha aqui, ó,
Só essa linha eu chamo ela de circunferência. Beleza? Vou botar aqui para você, ó. Circunferência. Beleza? Então, a circunferência é a linha que delimita o círculo. O círculo é a região interna, né? Essa região que eu pintei de vermelho aí, com azul no fundo, é o círculo. Só a linha que delimita, você tem a circunferência. Tanto o círculo como a circunferência tem uns elementos importantes, né? Para a gente destacar. Nós temos aqui, esse D vai representar o diâmetro, D, né, de diâmetro. Vou botar aqui para você, ó. Diâmetro. Tranquilo? O que é o diâmetro? Diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência. Então, ele corta a circunferência passando pelo centro. Esse R aqui, o R, vem ser o nosso raio. Né? Vem ser o nosso raio. O raio é o segmento de reta que sai do centro para qualquer ponto da circunferência. Você percebe aqui que eu tenho esse raio, mas poderia ter outro aqui, ó. Aqui também seria um raio, né? Beleza? Então, o segmento de reta, o raio, é o segmento de reta que sai do centro para qualquer ponto da circunferência. O que você pode perceber? Que se eu pegar aqui, ó, sair daqui, traçar aqui, eu também vou ter o quê? O raio. Ou seja, mas só que o raio, ele acaba sendo a metade da circunferência. Então, eu posso dizer também que o diâmetro, né, ele vai ser duas vezes o raio. Não esqueça dessa relação, tá? Então, o raio, ele é a metade do diâmetro da circunferência. Então, eu posso dizer que o diâmetro é duas vezes o raio. Tranquilo? Com esses elementos explicados, a gente pode, então, calcular o círculo, ele vai ter área, e a circunferência ela vai ter comprimento, tá? Também tem algumas notações que trazem como perímetro. Então, vamos calcular a expressão que calcula a área do círculo. Seria A de área igual a π vezes R ao quadrado. Essa expressão, você calcula a área do círculo, né? Você calcula a área do círculo. A circunferência, ela não tem área, ela tem comprimento, né? Tem comprimento. E qual é o comprimento da circunferência? É 2 vezes π vezes R. Tranquilo? Então, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes R. Então, é importante, vem aqui comigo, é importante você não esquecer que quem tem área é o círculo. A circunferência, ela não tem área, ela tem comprimento. Tranquilo? Vem aí comigo na tela novamente, só para a gente destacar. Ó. Então, aqui o círculo você vai calcular a área e a circunferência você vai calcular o comprimento, tá? Vou até puxar uma setinha aqui, ó. C de comprimento. Beleza? Comprimento. E você sabe que o R vai ser o raio, né? Tanto na área do círculo como no comprimento da circunferência, R é o raio, tranquilo? E esse π aqui, você lembra que π, né? Ele é igual a quanto? A 3,14 para efeito de cálculo, beleza? Então esse raio aqui, o R é de raio. Vou botar aqui só puxar para você, ó. Raio, né? O π vale 3,14 e a mesma coisa aqui, o π na área do círculo vai ser 3,14 e R vai ser o raio, beleza? Tranquilo? Então assim, nós fechamos as áreas das principais figuras planas, beleza? Vamos fixar melhor agora através de alguns exercícios. Vem comigo aí, ó. Primeiro exercício que a gente tem que desenrolar, né? Resolver. Diz aí, vem aqui comigo, ó. Diz o seguinte: um guarda portuário vigia 3 armazéns, representado pelo bloco 1, 2 e 3 da figura, abaixo. O bloco 1 é um quadrado cujo lado mede 5 unidades de comprimento, o C. O bloco 2 é um retângulo de lados medindo 5 o C e 4 o C.
O bloco 3 é um triângulo retângulo em que os catetos medem 3 UC e 4 UC. Considerando o C, né, igual a 100 metros e que o guarda circula apenas pelas ruas entre os blocos, aí vem a assertiva para a gente. A soma das áreas ocupadas pelos armazéns é superior a 500 mil metros quadrados. Beleza, então a gente precisa fazer algumas coisas aqui. Ó. Perceba o seguinte, ele disse para a gente na questão que uma unidade de comprimento é igual a 100 metros. Então aqui você percebe que o quadrado tem 5 unidades. Então 5 unidades é que vai valer aqui a 500 metros, tranquilo? Então perceba, então aqui também vai valer 500 metros. Por que 500 metros? Porque vale 5 e ele disse que cada unidade de comprimento, ó, aqui comigo, ó, cada unidade de comprimento equivale a 100 metros. Se 1 equivale a 100, 5 vai equivaler a 500, tranquilo? Aqui o 4 unidades de comprimento equivale a 400. E 5 vai equivaler a 500. 3 unidades, então, vai valer quanto? Vai equivaler a 300. E 4 vai equivaler a 400, beleza? Posse disso, a gente pode, então, calcular a área desses armazéns. A área do bloco 1, vou botar aqui, ó, área do bloco 1. Então, vamos fazer aqui, ó. O bloco 1, como você sabe, é um quadrado, né? Então, a área do quadrado, a gente calcula A igual a L ao quadrado. Isso aqui vai implicar em A igual... Quem é o lado aqui? O lado é 500, né? Esse 500 elevado ao quadrado. Isso vai implicar em área igual a 250, né, mil metros quadrados. Beleza? Então, essa é a área do bloco 1. Toda essa região aqui, ó, ela vai valer 250 mil metros quadrados. A área do bloco 2. Então, vamos lá. A área do bloco 2. Vai ser o quê? Então, a área do bloco 2, nesse caso aqui, o bloco 2, vai ser um retângulo, né? Com os lados 400 e 500. Então, você sabe que a área do retângulo, a área é igual a base vezes a altura. Isso aqui vai implicar em área igual. Quem é a base? A base é 400 vezes a altura, que é 500. Isso aqui vai me dar uma área de 200 mil metros quadrados. Beleza? Então, já calculamos a área do bloco 1, a área do bloco 2, só falta a área do bloco 3. O bloco 3 é um triângulo, né? Então, a área do bloco 3, vou botar para você aqui, ó, área do bloco 3. Deixa eu circular aqui, né? Então, como é um triângulo, você lembra da relação. A área é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Isso, então, vai me dar área igual a 400 vezes 300, dividido por 2. Tá? Isso aqui, você sabe que vai dar, no caso aqui, vai implicar em área igual a 120 mil metros quadrados. Tudo isso dividido por 2. Então, a área, no caso do bloco 3, vai ser igual a 60 mil metros quadrados. Então, ele quer saber a soma das áreas ocupadas pelos armazéns. Basta, então, somar bloco 1, que foi 250 mil, com a área do bloco 2, que foi 200 mil, mais a área do bloco 3, no caso 60 mil. Nesse caso aí, isso vai me dar um total de 510 mil metros
quadrados, né? Isso aí, então, é superior, a questão diz que era superior a 500 mil metros quadrados. Então, a nossa questão está correta. Coloque aí questão correta, porque realmente 510 é superior a 500 mil, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão diz o seguinte: Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, né? De semicírculo. Quer dizer que semicírculo é a metade de um círculo, beleza? Cujo diâmetro mede 16. A área ocupada por esse canteiro é igual a... Beleza, então vem comigo aí, ó. Então o que você tem que lembrar? Vamos calcular como se fosse um círculo inteiro, beleza? Só que você lembra que o semicírculo aqui, ó, semicírculo vai ser o quê? Metade, né? Metade da área de um círculo. Metade da área de um círculo, porque é um semicírculo, tranquilo? Então vamos lá. A área do círculo você vai lembrar que é a área do círculo π vezes r ao quadrado, beleza? Só que a questão, ela nos trouxe que o diâmetro é igual a 16. Aí você vai lembrar que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Logo, se o diâmetro é 16, o raio vai valer 8. Muito bem, então a gente vai ficar área igual a π vezes o raio, né? Que é 8 ao quadrado. Logo, a área vai ser igual a 8 ao quadrado dá 64 π, beleza? Isso é a área de um círculo inteiro, só que a área que Laura cultiva é um semicírculo, ou seja, a metade. Então, você vai pegar a área e dividir por 2. Isso aqui nos dá, no caso aí, 32 π. Alternativa, letra D. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Mais uma aí, para a gente fixar. Diz o seguinte: 2 terrenos têm a forma quadrada conforme a figura a seguir. Então, temos a figura aí. A pergunta é: qual a razão entre o perímetro do terreno A e o perímetro do terreno B? Beleza, perímetro você vai lembrar que é a soma de todas as medidas do lado de uma figura. Então, para a gente saber o perímetro dessa figura A, basta a gente somar, né? Ele diz que tem a forma quadrada, o quadrado tem todos os lados iguais, né? Vamos botar aqui, ó, 15, 15, 15, tranquilo? Então, o perímetro de A, vou botar aqui, ó, o perímetro de A, P de perímetro, tá? Da figura A. Basta você fazer 24 vezes 20 ou somar o 24 vezes, tranquilo? Isso aqui vai dar 80, guarde aí. Esse é o perímetro dessa figura aqui, ó. Beleza? Vamos calcular o perímetro da figura B. Perímetro de B, então vai ser 15, mais 15, mais 15, mais 15. Isso aqui dá um total de 60, beleza? 60. Só que a pergunta é qual a razão? A razão, aí você tem que sempre seguir o comando, né? A razão entre o perímetro do terreno A e o perímetro do terreno B. Então, ele quer a razão entre o terreno A, terreno A. Você lembra que a razão é um quociente da divisão entre duas grandezas, né? Terreno B. Então, isso fica como? Terreno A a gente calculou, é 80. Terreno B, 60. Tranquilo? Então, o que a gente faz aqui? A gente corta, né, esse zero aqui, ó. Vamos cortar esse zero com esse zero. Fica, então, 8 sobre 6. Você pode simplificar por 2. Você vai achar 8 por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a razão é 4 sobre 3. Alternativa, letra B. Vamos para mais uma. Olha aí a questão, né? Analise a figura a seguir. Sabendo que é P
é o raio da semicircunferência do centro em E. Como mostra a figura acima, determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta, dado o número π igual a 3. Então, ele está dizendo para a gente considerar o π não como 3,14, mas sim igual a 3, beleza? Circular essa informação. E ele quer a área pintada, né? A área mais escura. Poderia ser também o termo utilizado, a área achurada, beleza? Você percebe, então, que a área escura ou achurada vai ser, no caso, a soma da área de um triângulo, né? Triângulo com o semicírculo. Então, o que a gente vai fazer? A área desse triângulo, ele tem aqui, no caso, 5, né? A base dele a gente não tem a medida, e a altura vai ser igual a 3, ó. Essa altura aqui, ó. Essa altura vai ser igual a 3, beleza? Só vou botar aqui rapidamente para você. Essa altura aqui, ó, do triângulo vai ser igual a 3, porque o lado paralelo do retângulo, né, vale 3. Então, vem comigo aqui, ó. Por que a gente precisa para calcular a área do triângulo? Precisamos da base e da altura. Porém, você percebe que aqui, ó, o triângulo está de cabeça para baixo, né? Então, nesse triângulo aqui, ó, você está vendo aqui, ó, esse triângulo, a gente pode, para descobrir a base, a gente pode aplicar o que? O teorema de Pitágoras. Você percebe que o ângulo reto está bem aqui, né? O ângulo de 90 graus, a hipotenusa é o 5 e um dos catetos é 3. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Vamos chamar esse lado AD, o lado A até o lado D, vamos chamar ele de B, né? Bzinho, que é a base. Mais base ao quadrado. Teorema de Pitágoras vai dar 25, igual a 3 ao quadrado dá 9. B ao quadrado é que a gente quer descobrir que é a base. Logo fica 25 menos 9 igual a B ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 igual a B ao quadrado. Eu posso reescrever isso aqui, né? B ao quadrado igual a 16. Logo B é igual a raiz quadrada de 16. Então, o valor de B é igual a 4, beleza? Perceba que eu poderia ter feito pelo triângulo pitagórico. Você lembra do triângulo pitagórico? Ó, esse aqui é o famoso 5, 3, e essa outra medida só pode ser o 4. Fiz o teorema só para você visualizar, beleza? Então, vem comigo. Então, essa medida aqui, da base, agora a gente pode calcular a área do triângulo, né? Então, fica a área do triângulo igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo, então, a base é 4 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Logo, a área do triângulo vai ser igual, 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 6. Tranquilo? Beleza, então já descobrimos a área do triângulo, toda essa área que a gente acabou de descobrir. Vamos agora achar a área do semicírculo. Guarde isso aqui com carinho, tá? Já vai utilizar, que no caso é a soma da área do triângulo mais do semicírculo. Nesse caso vai ficar como a área do semicírculo, você sabe que tem que dividir por 2. A base do triângulo coincide com o diâmetro da semicircunferência. Ou seja, tudo isso aqui vale 4, metade vai valer 2. Né? Então, você vem aqui comigo, ó. A metade, né? Ó, calculando a metade, tudo isso aqui vale 4. Beleza? Então, a metade, ela coincide com o diâmetro da semicircunferência, metade, que é o raio, vai valer 2. Tranquilo? Então, a área do semicírculo é π vezes r ao quadrado. Tá? Vamos calcular como se fosse um círculo inteiro. Fica, então, π ele disse para a gente considerar como 3, não foi? Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado. A área é igual, então, 3, 2 ao quadrado é 4. A área do semicírculo, ou do círculo, é igual a 12. Mas lembra que você está tratando do semicírculo, você tem que dividir por 2. Isso aqui é igual a 6, tranquilo? Achamos também a outra medida. Então, essa área aqui vai valer 6. E essa aqui também vai valer 6. Então, basta o quê? Somar 6 mais 6. Isso aqui dá um total de 12 centímetros quadrados. Dando a alternativa, letra B. Tranquilo? Beleza?
Então vem aqui comigo, mais um tópico vencido aí, pratique bastante, beleza? Para que você fixe esse assunto na sua mente. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.